Código de Posturas do município de Belém. Artigo 1. Este código contém as medidas de políticas administrativas a cargo do município de Belém, estabelecendo as relações entre o poder público municipal e a população. Parágrafo 1. Considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção, do mercado e ao respeito à propriedade, aos direitos individuais ou coletivos e ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público no território do município. Parágrafo 2. Estas normas serão aplicáveis sem prejuízo das exigências previstas em leis especiais. Título 1. Do licenciamento em geral. Capítulo 1. Do alvará de licença. Artigo 2. Dependem de concessão de alvará de licença, inciso 1, a localização e o funcionamento de estabelecimento comercial, industrial, de crédito, seguro, capitalização, agropecuário, de prestação de serviço de qualquer natureza profissional ou não, às empresas em geral. Inciso 2. A exploração de atividade comercial ou de prestação de serviço em logradouros públicos. Inciso 3. A execução de obras e urbanização de áreas particulares. Inciso 4. O exercício de atividades especiais. Parágrafo 1. Para a concessão do alvará de licença, a Prefeitura verificará a oportunidade e conveniência da localização do estabelecimento e do exercício da atividade a ele atinentes, bem como as implicações relativas ao trânsito, estética e tráfego urbanos. Parágrafo 2. A licença para funcionamento de qualquer prestadora de serviço somente ocorrerá caso a pretensa empresa dispuser de postos de atendimento ao consumidor no município de Belém. Artigo 3. Para a concessão de alvará de licença, o interessado deverá apresentar os elementos necessários ao preenchimento do formulário oficial. Artigo 4. Do alvará de licença, deverão constar os seguintes elementos. Inciso 1. Nome do interessado. Inciso 2. Natureza da atividade e restrições ao seu exercício. Inciso 3. Local do exercício da atividade e identificação do imóvel com o respectivo número de inscrição no cadastro imobiliário quando se tratar de estabelecimento fixo. Inciso 4. Número de inscrição do interessado no cadastro fiscal do município. Inciso 5. Horário de funcionamento quando houver. Artigo 5. O alvará de licença será expedido pela Secretaria de Serviços Urbanos nos casos dos itens 1, 2 e 4 do artigo 2 e no caso do item 3 pela Secretaria de Obras. Artigo 6. Somente será concedida a licença quando o interessado comprovar o pagamento da taxa devida nos termos da legislação tributária. Artigo 7. O alvará de licença deverá ser mantido em bom estado de conservação, sendo renovável anualmente e afixado em local visível, devendo ser exibido à autoridade fiscalizadora sempre que esta o exigir. Artigo 8. O alvará será obrigatoriamente substituído quando houver qualquer alteração que modifique um ou mais elementos característicos. Parágrafo único. A modificação da licença, devido ao disposto no presente artigo, deverá ser requerida no prazo de 30 dias, a contar da data em que se verifique a alteração. Capítulo 2. Da licença de localização e funcionamento do comércio e indústria. Artigo 9. A localização e o funcionamento de qualquer estabelecimento de produção industrial, comércio, de crédito, seguro, capitalização, agropecuário, de prestação de serviços de qualquer natureza, profissional ou não,
clube recreativo, estabelecimento de ensino e empresa em geral, bem como o exercício de atividade decorrente de profissão, arte, ofício ou função, dependem de alvará de licença. Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, considera-se estabelecimento o local, ainda que residencial, de exercício de qualquer natureza das atividades nele enumeradas. Artigo 10. O funcionamento de açougues, leiterias, cafés, bares, restaurantes, hotéis, pensões e outros estabelecimentos congêneres será sempre precedido de exame no local e de aprovação da autoridade sanitária competente. Artigo 11. Quando se tratar de construção nova, reforma ou ampliação de imóvel destinado a atividades industrial, comercial ou de prestação de serviço, a licença de localização e funcionamento somente será concedida após a expedição do habite-se ou aceitação da obra. Artigo 12. A licença de localização e funcionamento, quando se tratar de estabelecimento em cujas instalações devem funcionar máquina, motor ou equipamento eletromecânico em geral, e no caso de armazenamento de inflamável, corrosivo ou explosivo, somente será concedida após a expedição de alvará de licença especial prevista neste Código. Artigo 13. Quando a atividade da empresa for exercida em vários estabelecimentos, para cada um deles será expedido correspondente alvará de licença. Artigo 14. É vedado o exercício de qualquer atividade industrial, comercial ou de prestação de serviço em apartamento residencial, salvo as hipóteses seguintes. Inciso 1. A de prestação de serviço nos pavimentos de prédio residencial, mediante transformação de uso, desde que não se oponha à convenção de condomínio ou, no silêncio desta, haja autorização dos condomínios. Inciso 2. A de natureza artesanal, exercida pelo morador do apartamento sem emprego de máquina de natureza industrial, utilização de mais de um auxiliar e o uso de letreiros. Artigo 15. Na concessão da licença para localização de estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviço, a Prefeitura tomará em consideração de modo espacial. Inciso 1. Os setores de zoneamento estabelecidos em lei. Inciso 2. O sossego, a saúde e a segurança da população. Parágrafo único. As pequenas indústrias e oficinas que utilizam inflamáveis ou explosivos produzem emanações nocivas à saúde ou ruídos excessivos, não poderão ser localizadas em setor comercial. Artigo 16. É vedada, no setor residencial, a localização de estabelecimento que, pela natureza de suas atividades, inciso 1, produza ruídos excessivos ou perturbe o sossego dos habitantes. Inciso 2. Fabrique, deposite ou venda substâncias que desprendam pó, vapores, emanações nocivas ou resíduos que contaminem o meio ambiente. Inciso 3. Venda, deposite ou utilize explosivos ou inflamáveis. Inciso 4. Produza alteração na rede de energia elétrica, prejudicando a utilização de aparelhos eletrodomésticos. Inciso 5. Utilize veículo de transporte de carga pesada ou transporte coletivo que impeça por qualquer meio a locomoção de pedestres ou o tráfego de veículos. Parágrafo 1. As empresas comerciais que exploram o transporte rodoviário de cargas só obterão licença de localização após comprovarem dispor de depósito e pátio de estacionamento de seus veículos, capazes de atender aos seus serviços. Parágrafo 2. O poder público, através de decreto, e não de lei, que pode ser que eles coloquem isso na prova, através de decreto, disciplinará as condições exigidas para a expedição dessa licença. Artigo 17. A licença de localização e funcionamento para a utilização de terrenos destinados a pátio de estacionamento de veículos, além de outras exigências, obriga o interessado a: inciso 1. Fechar o terreno por muro.
Inciso 2. Construir passeio fronteiriço ao terreno. Inciso 3. Impermeabilizar adequadamente o piso do terreno. Inciso 4. Construir cabine para abrigar o vigia. Inciso 5. Instalar na entrada do estabelecimento sinalização indicadora de tráfego de veículos. Capítulo 3. Da licença para exploração de atividades em logradouro público. Artigo 18. A exploração de atividade em logradouro público depende de alvará de licença. Parágrafo único. Compreende-se como atividades nos logradouros públicos, entre outras, as seguintes. A linha A. De comércio e prestação de serviço em local pré-determinado, tais como banca de revistas, jornais, livros, frutas, feiras livres, engraxates. A linha B. De comércio e prestação de serviços ambulantes. A linha C, de publicidade. A linha D, de recreação e esportiva. A linha E, de exposição de arte popular. Artigo 19. A licença para exploração de atividade em logradouro público é intransferível e será sempre concedida a título precário. Artigo 20. Quando se tratar de licença para armação de circo, parque de diversão e outras atividades semelhantes, como localização fixa, a Prefeitura, ao concedê-la, exigirá, se julgar conveniente, depósito de até 100 unidades fiscais do município, como garantia de despesas extraordinárias com limpeza, conservação e recomposição do logradouro. Parágrafo único. O depósito será restituído se ficar apurado através de vistoria a desnecessidade de limpeza especial ou reparos. Em caso contrário, será deduzido da quantia depositada o valor das despesas pela execução de serviços. Capítulo 4. Da licença para execução de obras e urbanização de áreas particulares. Artigo 21. As normas para a execução de obras e urbanização de áreas particulares, bem como para a expedição do alvará de licença, são as estabelecidas pelo Código de Obras e Edificações do município de Belém. Capítulo 5. Da licença especial. Artigo 22. O alvará de licença especial será expedido para o funcionamento em caráter extraordinário e por prazo curto de estabelecimentos industriais, comerciais de prestação de serviços, sempre que, a critério da Prefeitura, a medida for considerada necessária para evitar danos tais como: inciso 1. Instalação de máquinas, motor e equipamento eletromecânico em geral. Inciso 2. Armazenamento de inflamável, explosivo ou corrosivo. Inciso 3. Funcionamento de atividade prejudicial às condições do meio ambiente. Parágrafo único. Na concessão do alvará especial, a Prefeitura considerará a segurança, a saúde, o sossego e o interesse da coletividade.